Como advogado orienta o cliente para ir na perícia médica do INSS. Nesse vídeo aqui eu vou lhe dar a orientação que a gente dá aos nossos clientes do INSS quando eles vão fazer a perícia médica. Essa orientação aqui, muitos escritórios não dão, muitos escritórios deixam em falta e elas podem ser a chave para você conseguir o seu benefício. São 7 orientações. Então, preste muita atenção, pois elas podem ser uma mão na roda para você conseguir aprovar o benefício do seu filho. Primeira coisa que você deve fazer, você deve demonstrar a realidade do seu filho. Antes de ir na própria perícia, vamos começar construindo um processo antes mesmo de você entrar naquela sala do perito. Com laudos, relatórios de escola, relatório de fono, qualquer documento médico ou de profissional que eu acompanhe, que você conseguir. Antes de tudo, tem um relatório escolar falando das dificuldades do seu filho. Primeiro, algumas escolas gostam de maquiar, mesmo a criança tendo muita dificuldade, falando, a criança está conseguindo se desenvolver bem, ela está evoluindo, ela está conseguindo progredir. E quando você vai ver, de 1 a 100, nível de evolução, a criança evoluiu nesse período que ela está falando que a criança progrediu em 3. Só para não pegar mal para a escola. Sendo que isso não vai afetar nada a escola, mas é muito normal os profissionais ficarem com medo. Então, quando você pedir o relatório, peça, professor, por favor, é só para levar para o INSS um relatório falando das dificuldades que ele sofre. Não focando na evolução dele, mas focando nas dificuldades. Até para ele conseguir as terapias dele. Focando nas crises. Se ele já sofreu algum quadro de bullying, se ele já sofreu algum quadro de ficar agressivo justamente por gingivelar, se ele não está conseguindo aprender a ler e escrever. Será que vocês poderiam fazer um relatório falando isso? Não falando que ele está lentamente progredindo, pois mesmo essa progressão está sendo muito lenta e não quero passar uma impressão errada de que a criança está no mesmo nível que os outros coleguinhas, faça isso. Pode ser de repente que a parte do bullying, se houver, algumas crianças acabam sofrendo, eles não coloquem por medo de manchar a imagem da escola, coisas assim, mas peça para eles colocarem o máximo possível. Além disso, peça para o relatório do médico, se possível, pois alguns médicos têm maneiras diferentes de fazer o relatório, que fale quantidade de horas de terapias, dificuldades, tanta dificuldade motora, se houver, com dificuldade de limitação de fazer as coisas mais simples e funcionais, como dobrar uma roupa, como conseguir comer com garfo, faca ou colher com a própria mão, beber um copo d'água. Peça para deixarem bem detalhado em relação a isso. Se são verbais, não verbais, se houver psicólogo, tiver feito algum tipo de avaliação com ele, tiver algum relatório, por favor, peça para eles especificarem também as dificuldades, o porquê aquela criança não está progredindo. Terapeuta ocupacional, fono, a mesma coisa, qualquer profissional. Quanto mais relatórios falando de dificuldades, melhor para você. Claro, a depender do caso, só com o laudo médico você consegue sim o benefício. Porém, isso depende muito de cada caso. Aqui a gente já conseguiu, inclusive, com apenas laudo médico no nosso escritório, porém, quanto mais relatório você tiver, melhor. Outra dica, organize os documentos em ordem cronológica, por favor. Se você tiver ali uma grande quantidade de documentos, vários laudos, 2022, 2023, 2024, 2025 e assim por diante, entre outros relatórios de escola, de fono, por favor, veja se tem datas nesses relatórios de quando foram expedidos, são novos, mais velhos, coloque uma ordem cronológica. Esses aqui são 2022, esse aqui 2023, esse aqui 2024. Bote uma pastinha ali separado. Uma dica para alguns clientes. Isso aqui é exclusivo do escritório. Pegue, em vez de botar uma pasta, coloque ali separado, tudo certinho, mas uma sacolinha. De supermercado mesmo. Acredite, pessoas são visuais. Elas veem como você está se portando, como você está se vestindo, o que é que você está levando. Eu vou falar um pouco mais pra frente de roupas também, roupas mais simples. Mas você chegando uma roupa mais simples, com uma sacolinha de supermercado, mas mesmo assim demonstrando um certo zelo em separar tudo certinho os documentos, isso passa uma imagem muito diferente de alguém perfeitamente arrumado, alinhado, com maquiagem, com uma pasta muito bem organizada. Convenhamos, não deveria se passar, não deveria haver diferenciação entre uma imagem e outra, mas como as pessoas são visuais, nós devemos utilizar isso a nosso favor, não contra nós. Quando você estiver na sala do perito médico, foque nas dificuldades da criança, não nas conquistas. Eu falei no primeiro tópico sobre a questão do relatório da escola, que muitas vezes em uma relação de 0 para 100 de evolução, a escola quer maquiar colocando um 3, dizer a criança está evoluindo. Por mais que seja um tipo de evolução, é muito pouca. Porém, algumas mães a gente vê que, normal, as mães gostam de falar bem do filho. Acabam colocando muitas vezes, estufando o peito, querendo falar das evoluções. Isso acontece muitas vezes, inclusive, por falta de orientações, seja por entrar sozinha, seja por um escritório que não deu orientação boa bastante para ela, e muitas vezes acabam passando um tipo de orientação errada. Você deve falar das dificuldades, os impactos, como a criança está sofrendo, o que é que a criança acaba no dia a dia tendo de dificuldade, e a partir disso fazer o
o perito médico ver as dificuldades que ele sofre no dia a dia e aumentar assim a chance de aprovar o benefício. Lembre-se, falar a verdade não é exagero. É apenas demonstrar a realidade. Outra coisa, quando você estiver indo, essa é a quarta dica, você deve ir com roupa simples. Eu falei ali da sacolinha e falei que iria explicar melhor, né? Vá sem maquiagem, vá com a roupa mais simples que você tiver, por favor. Por mais que a imagem impacte, não devemos subestimar a visão do perito. Roupas rasgadas. Não vá... que a gente vê que no INSS algumas pessoas querem ir como se fosse, sem preconceito, moradores de rua. Se durante ali você está solicitando benefício no INSS, se seu filho, ainda mais que ele vai ver que tem uma terapia ou outra que está sendo realizada, que você sobrevive de Bolsa Família, por mais que a condição financeira seja ruim, ele sabe que você não mora na rua. Então vá com roupa simples, não precisa com roupa rasgada. Roupa simples, sem maquiagem, chinelo, como se você estivesse andando num dia qualquer na rua. Claro, algumas pessoas gostam de estar muito arrumadas para andar no dia a dia, mas, em regra, a maioria das pessoas anda de maneira muito simples. Não leve uma pastinha, leve uma sacolinha. Isso aí você pode realmente fazer, não tem problema nenhum. E a partir disso, chegue ali, apesar de estar na sacolinha, tire os documentos, ele vai ver que vai ter um zelo, apesar de o pessoal estando o mais simples possível, teve um zelo ali em separar os documentos certinho, justamente para passar uma imagem de simples, porém zeloso, sem querer apelar para o emocional, sem querer demonstrar uma dificuldade a mais do que a pessoa realmente tem. Afinal de contas, o perito não gosta, assim como nenhuma pessoa de se sentir enganado. Então essa é uma dica que a gente dá muito aqui aos clientes. Vá simples, porém não exagere. O exagero vai contra você, não a favor de você. Quinta dica, se a avaliação do perito médico estiver sendo diretamente com a criança, não responda. Pode deixar a criança responder. O perito médico ele tem permissão do INSS para fazer, sim, perguntas diretamente à criança. Ah, mas meu filho não vai saber responder direito. É uma questão de ele ver realmente a veracidade das informações. Algumas crianças realmente acabam respondendo sem pensar, mas lembre-se de uma coisa. Se seu filho ele tem as dificuldades que você diz que ele tem e ele durante a perícia ele não conseguir responder muito retraído, não há problema. Se seu filho ficar calado, não responder nada, não há problema. Isso faz parte da perícia. Se você viu inclusive o vídeo sobre as perguntas que o perito médico faz à criança, você vai ver que inclusive ele não responder é demonstrar muitas vezes se ele consegue interagir com terceiros, se ele consegue ser verbal ou não verbal, se ele responder com gestos em vez de fala, já demonstra muitas vezes como é a comunicação dele. Então isso é sim necessário para você demonstrar a condição da criança. Então você pode deixar ele responder, não tem problema se ele não conseguir responder, espere o perito perguntar diretamente a você. Um detalhe, se a criança ficar agitada no meio da sala, porque algumas crianças elas ficam retraídas, outras crianças elas ficam agressivas, outras crianças elas simplesmente começam a mexer em tudo quando um terceiro desconhecido fala com ele, principalmente um ambiente fechado como a sala de um perito médico. Não tem problema. Querer derrubar tudo, pegar os papéis, jogar no chão, o médico tá lá para ver a condição dela. Pode manter, não precisa ficar segurando, pode soltar. Eu sempre falo pros clientes aqui, pode deixar a criança fazer o que quiser naquela sala. Eu sei que às vezes a gente fica um pouco retraído, pô, vai deixar o filho. Não se preocupe. O médico, ele está lá justamente para ver a condição da criança. Mesmo se o médico olhar de cara feia, é o trabalho dele. Ninguém deve fazer cara feia por realizar seu próprio trabalho. O último tópico. É o mesmo tópico, basicamente, vai estar em um vídeo, inclusive vai estar aqui na descrição, sobre as perguntas que o perito médico faz na avaliação médica. Seu filho conseguiria evoluir sozinho ou precisa de terapias? Seja muito claro. Você, inclusive, pode ver o vídeo futuramente após esse. Meu filho, ele necessita das terapias. Meu filho não está tendo as terapias necessárias que o médico solicitou. Ele necessita dessas terapias, pois ele não está conseguindo evoluir sozinho. Ele não está conseguindo interagir no mesmo nível que outras crianças da idade dele. Ele necessita de tais horas de terapia tantas vezes por semana e, consequentemente, tantas vezes no mês. Se ele perguntar isso, seja muito clara e objetiva. Pois, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas que você sabe que também estão na mesma condição que você, que necessitam do BPC Loas. E deixe sugestões ou perguntas nos comentários ou, caso você ache necessário, eu vou deixar o WhatsApp do nosso escritório bem aqui no link da descrição. Você pode chamar diretamente lá caso tenha algum tipo de dúvida. Bom, é só isso. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal.